Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Guiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre o Chat GPT. Essa inteligência artificial que promete otimizar e escrever códigos e softwares como um todo para nós de uma forma mais humana possível. Então ele vai entender o que você quer e de uma forma ou de outra ele vai gerar para você o seu projeto, tá? A gente vai aprender um pouquinho mais, a gente vai explorar isso aqui está em beta ainda, a gente vai ver os pontos positivos e os pontos negativos que essa inteligência artificial traz para nós como desenvolvedores e qual que é a perspectiva para os próximos eventuais 5 anos na nossa carreira, tendo esse tipo de ferramenta para nós utilizar, tá? Isso vai acabar com a nossa profissão? Vamos ver. Você tá falando sério? Então, vamos tentar construir agora um software. Vamos tentar criar um aplicativo, né, em cima desse chat. Se você nunca usou, ele é um chat onde você escreve exatamente o que você quer, né, em termos de uma língua mais humana do que uma linguagem de máquina. E ele vai gerar para você o código-fonte daquela sintaxe que você queira, seja JavaScript, Kotlin, Java, Python. Provavelmente a maior fonte, né, pelo que eu vi na página inicial, é o Python, que ele dá maior suporte hoje, mas a tendência é que ele dê suporte a outras ferramentas também. Então vamos tentar fazer uma coisa bem simples, né? Vamos escrever para ele o seguinte, ó. Crie um app de lista de tarefas, tá? Vamos ver se ele já consegue interpretar o que a gente está querendo falar para ele. Então ele vai digitando para você e vai te explicando até o que você pode estar fazendo para criar o objetivo, a sua meta principal. Existem várias formas de fazer isso, então ele vai te mostrar algumas coisas para você, tá? Vamos tentar uma coisa mais simples, né? Vamos falar para ele o seguinte, ó. Make a list with icons using Kotlin and Recycle. Então vamos lá, ele está escrevendo para mim o layout principal da nossa cell em específico. E aqui está o layout do XML, do Recycle View, ok. Beleza? E a declaração para a gente fazer a nossa listagem com o adapter, beleza? E também declarando o nosso view holder, provavelmente. Ok, dá para estar utilizando isso daqui, tá? Vamos tentar brincar mais um pouco. Vamos pedir para ele fazer o seguinte, ó. Vou connection, make a Bom, como agora eu já defini alguma informação sobre Recycle View, ele está interpretando baseado na lista. Então, ele vai criar para a gente uma Recycle View e vai criar um layout com uma checkbox e um campo de texto para nós atribuirmos a nossa lista. Ok, beleza. Então, isso aqui também vai ser útil, funcionaria. Temos um erro aqui, né? Aqui ele está passando a activity direto, então isso daqui não é uma boa prática. Então, fundamentos de boas práticas de programação ele não está interpretando, né? Geralmente a gente usaria uma interface para isso, para a gente fazer essa comunicação da atividade e atualizar a atividade em si. Mas beleza, já dá para brincar um pouco mais. Vamos ver se ele consegue abrir uma conexão. Então, por exemplo, make a network call using retrofit to fetch Pokémon's APIs from Poké API. Vamos ver se ele faz uma chamada usando retrofit para acessar a nossa biblioteca. Ele já explica que a gente pode importar a dependência do retrofit, já vai criar para nós realmente muito bom, está fazendo a abertura ali do nosso retrofit, tá? Já fez o mapeamento ali do data class, para a gente mapear os dados. Já fez a chamada do retrofit, mostrando basicamente 20 elementos, né, na nossa lista. E ele ainda faz a chamada da nossa API. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos abrir o nosso projeto, um projeto vazio, e vamos copiar e colar essas dependências para ver se o código vai rodar, baseado nessas definições que ele passou para nós. Tá? Vamos ver se ele funciona aqui. E a gente vai precisar de uma interface. Vou copiar ela aqui. Vou pôr em qualquer parte do projeto mesmo. Uma estrutura de dados. Que mais? A gente vai ter a chamada efetivamente. Então, eu vou adicionar ela aqui na atividade principal. Vamos ver se ele vai compilar. Compilando já é o primeiro passo, para a gente garantir a compilação. Obviamente ele vai dar alguns erros, porque ele não mostra os imports, então esse é o tipo de coisa que você vai precisar fazer. Bom, vou fazer alguns imports.
Então, consequentemente, a gente precisa saber programar. Não adianta querer criar um software apenas escrevendo humanamente se você não tiver, né, os fundamentos da programação em você. Então, você não vai conseguir criar nada, obviamente. É verdade. O mais impressionante desse ponto é que ele já criou uma lista de 20 elementos e ele sabe exatamente qual que é o endpoint que vai trazer. E esse endpoint ele ainda mapeou, né, qual que é a estrutura de dados, como nome e ID. Então, se a gente abrir essa API aqui, bom, a propriedade ele não identificou, não achou a propriedade aqui. Mas beleza, vamos ver se a gente muda depois. Vamos pedir para ele fazer uma chamada de novo, trazendo uma lista, para ver se ele traz a estrutura de dados corretamente. Por enquanto, ele não entendeu a lista que eu pedi para ele. Ele ainda está usando a mesma lista, Pokémon List, e ainda está batendo no mesmo endpoint. Então, ele ainda não sabe qual que é o endpoint que eu quero. Mapping data class using this endpoint. Vamos ver se ele faz o mapeamento. Ah, ele fez aqui, ó. Demorou, mas ele conseguiu. Demorou, ele conseguiu. Então, temos toda a estrutura do data class. Provavelmente ele acessou cada um. Isso, ele acessou cada um dos Pokémons e pegou as suas propriedades. Habilidades, está aqui. Forms está aqui. O Forms vai ter o objeto Form. E aí dentro do objeto Form vai ter mais outras propriedades e assim por diante. Então ele fez boa parte ali do mapeamento para nós. Inclusive ele construiu aqui, ó que interessante, ele construiu a interface com a busca do Pokémon pelo ID. E aqui ele faz, ele passa o ID, por exemplo, o ID número 1, e ele traz o Pokémon específico dessa API. Realmente sensacional. Agora, vamos fazer o seguinte teste. Vamos testar outra linguagem, né? Vamos resetar aqui, para ele não se perder. E vamos falar para ele fazer o seguinte, ó. E o mais legal é que ele explica para você o que você deve estar utilizando. Então aqui ele está falando sobre o HStack, VStack, uma estrutura de dados, uma struct. Aqui ele está criando uma view, onde ele vai fazer o loop, colocando aqui uma stack. Ele criou 3 elementos. Não necessariamente vai ser uma grade, isso não é o grid que eu quis informar para ele, mas ele entendeu como se fosse, né? Então ele criou uma view e colocou na VStack 3 elementos. E na horizontal vai ficar o texto e um avatar, né? No caso aqui, ele usou user.avatar. Esse objeto user é uma image. Ok, poderia ter utilizado o image aqui. De novo, não usou uma boa estrutura, uma boa recomendação e nenhum padrão de desenvolvimento profissional, mas ele escreveu parte do que é preciso para criar o que foi pedido aqui, né? Então vamos lá aos pontos legais e os pontos negativos, enfim, todas as observações que a gente tem para o chat GPT e o que isso impacta para nós, né? Primeiro ponto interessante é que você tem que perceber que ele não vai matar os programadores. Por quê? Porque, querendo ou não, você ainda tem que saber escrever código. Por mais que uma pessoa que nunca escreveu uma linha de código consiga pedir para, né, o chat, para a AI fazer alguma coisa para ele não necessariamente vai interpretar e entender como isso escreve. Porque o que acontece? Na linha do tempo, a gente escrevia as coisas em linguagem de máquina. Depois veio linguagens de alto nível. Depois veio frameworks que rodam em cima dessas linguagens. Depois veio outros frameworks que otimizaram os frameworks terceiros, por exemplo, né, olhando aqui do ponto de vista do iOS. Antigamente a gente fazia com Objective-C, um pouco mais complexo. Criou-se uma linguagem moderna, Swift. Em cima do Swift rodou o UIKit, que é um framework de interface gráfica. Agora, em cima do UIKit, criou-se o Swift UI, que é uma interface mais rápida, mais fácil de programar, muito mais fácil para o usuário final. E agora, em cima dele, por exemplo, teria um chat GPT. Mas no fim do dia, você ainda tem que saber escrever e ler código. Você precisa raciocinar para você ter o seu projeto funcionando, tá? Então, não vai matar, você vai precisar ter conhecimentos de programação para que isso aqui funcione, tá? Segundo ponto, ele não escreve necessariamente do jeito ideal, né? A gente consegue ver que tem vários furos de
performance de código, de melhoria de código, de boas práticas para deixar o seu código escalável, de fácil manutenção, testável, entre outros fatores. Então, de novo, isso aqui não está substituindo o seu trabalho, o seu serviço como desenvolvedor que cria soluções melhores, tá? Eu vejo esse cara aqui hoje mais como um grande Google, onde você busca as coisas, somado com Stack Overflow, onde você tem respostas mais rápidas de soluções que você eventualmente perderia tempo tentando encontrar, né? Então, é como se fosse uma grande base de dados de códigos já boilerplate code que você já escreveu no passado ou tende a escrever, né? E, de novo, isso aqui não substitui seu raciocínio lógico, né? O maior medo que a gente pode ter desse ponto de vista é fazer as pessoas pararem de pensar. Ou seja, simplesmente escrever o que elas querem e eventualmente o software responder e ela considerar aquilo como sendo a melhor solução para se criar um aplicativo, um sistema web, uma query de banco de dados, por exemplo. A gente poderia fazer até um teste, pedir para ele fazer uma query e ver se essa query é uma query performática ou não. Então, essa diferença de raciocínio que você precisa ter vai ser muito importante na sua carreira. Não é porque uma ferramenta está escrevendo códigos mais rápidos com 3 linhas escrito humanamente que é a melhor solução do mercado. Então, aí a gente precisa ficar atento a esses pontos, né? Você não pode cair nessa armadilha e também é interessante que isso aqui não faça as pessoas pararem de pensar. Quanto mais elas pararem de pensar, pior é para todos nós nesse contexto, tá? Então ele vai criar, ele está criando coisas incríveis, realmente, como eu disse, é um grande Google e um Stack Overflow junto que te ajuda a construir coisas mais rápidas. Se você já tem um conhecimento técnico, se você quer criar uma lista de dados com uma grid, se você quiser fazer uma requisição API, você eventualmente esquece alguns conceitos, alguns pontos de código, mas você sabe o fundamento daquilo. Ao mesmo tempo, você tem que saber como você vai escrever, né, a sintaxe. De novo, a gente está falando como programadores, então eu sei que é uma chamada de API, eu especifiquei palavras específicas como aqui, SwiftUI, Avatar, grids, APIs, network, mapeamento de JSON, então tudo isso aqui é conceito de programação que você precisa ter. Mesmo que ele escreva para você, né, aqui ele está fazendo o Codable, então se você sabe o que é Codable, você vai entender, se você não sabe, não adianta muito, né? Então aqui ele está fazendo uma requisição usando o Alamo Fire. De novo, eu especifiquei um framework para ele, uma biblioteca. Então ele vai construir baseado nessa biblioteca que eu especifiquei para ele, tá? Então esses pontos são muito importantes para que você entenda essa ferramenta como literalmente uma ferramenta de produtividade, onde vai te ajudar a buscar informações onde você eventualmente tem esquecido ou você ainda não sabe a resposta e você vai ter uma direção de como você deve seguir dali para frente. Mas isso não substitui seu raciocínio lógico como programador para criar soluções melhores, com boas práticas e realmente trabalhar em equipe, no time como um todo, tá bom? Então isso aqui é uma visão geral que a gente tem sobre o chat da inteligência artificial para escrever códigos para nós. A gente ainda está, vamos considerar aí, construindo a roda ainda. Eu considero ainda, estamos nessa fase ainda de fazer ainda a roda girar, né? Entender como funciona uma roda, né? E a roda é uma das maiores invenções da humanidade, então a gente vai estar caminhando para isso agora, para tentar entender. Mas, de novo, isso não exclui você como programador. Você vai precisar entender, você vai ter que ter a sua lógica funcionando, entender como você pensa, como as coisas funcionam, para que você consiga conectar essa ferramenta ao seu dia a dia e escrever códigos mais rápido e entender boa parte do que está acontecendo em outros ecossistemas também, caso você queira. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha do GPT e brinca com ele. Põe nos comentários o que você está achando, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.